Olá, meus queridos alunos, muito bem, estamos agora nesse terceiro videoaula sobre a nossa aula tratando do módulo que fala sobre os livros históricos da Bíblia Sagrada, né? E como havia prometido, nessa videoaula vamos abordar um resumo, uma visão panorâmica do que cada livro histórico bíblico apresenta, tá? Ou seja, para termos uma visão geral e, posteriormente, na nossa segunda aula, nós estaremos disponibilizando os vídeos falando sobre detalhes de cada livro, tá? E vamos entrar nesses livros a fundo para conhecer o seu conteúdo mais de perto. Aí, nesse momento, estaremos falando também da autoria, da época, né, das datas mais conhecidas, né, mais abordadas pelos estudiosos da área, né? Mas nesse momento, já que nós estamos numa aula introdutória, e nós dividimos esses vídeos para ficar mais fácil para o seu aprendizado, nós vamos apenas apontar uma forma assim mais resumida daquilo que cada livro apresenta. Então, eu anotei aqui os livros históricos. O primeiro que aparece lá é o livro de Josué. Como você já sabe, o livro de Josué, ele narra o período da conquista de Canaã. Então, o protagonista ali que aparece em destaque é o próprio Josué, o sucessor de Moisés, que recebeu a incumbência de entrar com este povo na terra prometida. Tá? Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, então agora cabe a Josué entrar e conquistar através das batalhas que são registradas nesse livro. E muitos episódios fantásticos, importantes, mostrando a soberania de Deus, mostrando Deus operando em favor daquela nação que há pouco tempo havia saído, né, de um deserto causticante que agora estava vislumbrada diante daquele território tão farto e tão abençoado por Deus. E nós vemos também, nesse contexto de Josué, a divisão territorial das tribos. Então é muito importante ali nós analisarmos onde que ficou estabelecido cada tribo, né? Qual que era a sua importância dentro do contexto da nação, né? Tribo de Judá, por exemplo, de Rúben, Benjamim, né? E por aí vai, né? Livro de Juízes, outro livro histórico muito importante, que trata de um período muito difícil da história, porque os líderes que foram na frente das conquistas, das batalhas, introduzindo o povo no território, eles já não existiam mais. E diz a Bíblia que o povo agora fazia aquilo que bem entendia. Não existia uma liderança. E agora havia também, como se não bastasse, uma falta de obediência às Sagradas Escrituras e um afastamento espiritual da nação para com seu Deus Criador, que os tirara da terra do Egito e os fizera peregrinar durante 40 anos pelo deserto e agora introduziu eles na terra prometida. Quando esses líderes não estão mais presentes, eles agora se afastam de Deus. E esse livro de Juízes vai mostrar um ciclo que ocorre na história, um ciclo vicioso, ou seja, o povo se afastando de Deus e Deus permitindo um opressor, e quando o opressor chega e invade a terra, rouba-lhes a sua agricultura, a sua plantação, saqueia os seus bens, eles começam a se entristecer e eles clamam a Deus em arrependimento. E quando eles se arrependem, Deus manda um libertador, que nós chamamos de Juízes. Por isso o nome do livro, Juízes, né? E aí, novamente, quando Deus abençoa, eles se esquecem de Deus e volta o ciclo novamente. Deus permite um opressor, e eles se arrependem novamente, aí Deus torna a levantar um juiz, ou seja, um libertador. Então nós vemos aí, né, uma situação muito triste nesse período da história do povo de Israel, né? Depois nós temos o livro de Ruth, que conta a história de uma mulher moabita que resolveu e assentou no seu coração a abandonar todos os ídolos lá da sua nação e servir apenas e tão somente ao Deus de Israel. E a história é linda, fantástica, nós vamos depois adentrar nos pormenores dessa história, porque Ruth ela fez parte até da genealogia de Jesus.
tá? E uma coisa interessante que existe aqui também é a questão do Goel, tá? O Redentor. Vamos falar sobre esta prática, né? E sobre este ensino nas Sagradas Escrituras daquela época e como ele aponta para o Goel, para o libertador ou para o Redentor, que é Jesus. Vamos entender isso aí, tá bom? Esse simbolismo, né? Essa mensagem que tipifica também a redenção em Jesus. Então é muito importante essa história, tá bom? Muito bem. E nós temos também os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então 1º e 2º Samuel aqui, nós vamos ver ali uma transição na história entre a teocracia e a monarquia. É nesse período da história que começa a surgir os reis, homens, sentados no trono lá, homens físicos, né? Porque o povo assim pediu e reivindicou, e eles queriam ter um rei como as outras nações. Então eles pedem a Deus. E o primeiro rei que aparece foi Saul. Você conhece muito bem a história, né? Samuel, ele está ali como um líder da nação, né? Que exercia uma tríplice missão, digamos assim, porque além de profeta, ele foi também um líder, um governador, um estadista, né? E ele foi também um juiz que julgava as questões morais, espirituais e civis daquela nação. E através dele que houve essa transição. Vamos ver isso daí em todo o contexto ali do primeiro livro de Samuel. Depois do segundo livro de Samuel nós temos ali a questão do reino de Davi, que se destaca como um dos maiores, ou por que não dizer o maior rei da nação de Israel, e o seu sucessor Salomão, com toda aquela glória, né, que foi o ápice da nação de Israel naquele período, né, o momento em que Israel se tornou uma das maiores, ou por que não dizer a maior potência mundial da sua época, do reinado de Salomão, um homem que Deus deu muita sabedoria, muita riqueza, e também inaugurou o grande templo de adoração ao Senhor, tá? Muito bem. E logo após temos o livro de 1º e 2º Reis, que aí vai tratar sobre os reis, tanto da parte norte como da parte sul, tá? Porque houve essa divisão, né? E vamos falar disso mais detalhadamente lá na frente. Então, 1º e 2º Reis, esses livros falando aí sobre os reis que surgiram. Reino do Norte, capital, Samaria, e Reino do Sul, a capital continuou sendo ali Jerusalém, tá? Muito bem. E nós temos aí crônicas. Crônicas tradicionalmente, para muitos estudiosos, foi escrito por Esdras, né? Esdras, o sacerdote, né? E ele traz assim uma vasta genealogia sobre o povo de Israel, as suas tribos, né? Quem nasceu quando, filho de quem, e traz ali aquela linhagem até chegar no trono de Davi e mostrando, provando para nós, né, também, né, que Jesus viria, para se cumprir as Sagradas Escrituras e se cumprir a profecia que através da linhagem de Davi, né, alguém se assentaria no trono, isso aí mais uma linguagem escatológica, que seria Jesus Cristo, tá bom? E aí nós temos Esdras e Neemias, esses dois livros históricos, muito importante, que fala sobre a restauração da nação depois do cativeiro babilônico, tá? Então depois nós vamos entrar com mais detalhes, né, mostrando ali algumas revelações importantes, né? Só estou pontuando aqui esses livros só para você entender do que eles falam exatamente, né? Então Esdras, o sacerdote, ele retorna para a Palestina, para Israel, para o território do povo judeu, depois do Império Babilônico, né? Agora já não estava mais sob o domínio babilônico, você sabe disso, já era o povo do Império Persa que estava dominando naquela época, né? E você sabe muito bem, só para refrescar a memória, houve um decreto de Ciro, né? Ciro o Grande, né? Ele decretou que o povo judeu pudesse retornar então para o seu território de origem. Ciro, grande imperador da Pérsia, que venceu a Babilônia. É interessante que há até uma profecia acerca dele lá do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, né? O próprio profeta Isaías, ele
ele inspirado por Deus, ele recebe esta revelação e até cita o nome dele. Interessante isso. 200 anos antes dele nascer. Olha que coisa interessante. Eis aqui Ciro, né, o meu servo, que fará aquilo que me aprouve. Estou assim parafraseando, né? Mas enfim, depois de 200 anos esse homem nasce, ele cresce e se torna um grande imperador do Império Persa. E realmente ele faz o decreto dizendo, olha, o povo pode voltar. Esdras retorna com esse povo. Houve 3 levas para a Babilônia e houve 3 retornos para a Palestina. O primeiro retorno foi com Esdras, sob a liderança de Esdras, né, o sacerdote. Então ele veio para trazer de volta os ensinamentos da lei, da palavra do Senhor, para restabelecer a comunhão, o culto, a adoração que o povo havia esquecido, havia perdido. E no livro de Neemias aparece então aquele tão amoroso copeiro, né, chamado Neemias, e você conhece a história, ele retorna para reedificar os muros de Jerusalém, restabelecer no plano físico, no plano, digamos, mais patriótico da história, né? Para que o povo pudesse ter um alento, uma certa segurança, né? Então ele retorna ali para fazer então a reparação dos muros, restaurar aquilo que estava quebrado, enfim, e trazer um alento àquela nação. E por último nós temos então o livro de Esther, né? E o livro de Esther se dá justamente nesse período do Império Persa, né? Essa moça judia que se tornou a rainha da Pérsia e através dela Deus operou uma grande salvação, um grande livramento para o seu povo naquela época. Você sabe da história, né? Apesar de não aparecer o nome Deus, a palavra Deus, dentro do texto sagrado que compreende o livro de Esther, nós vemos a mão de Deus dando livramento ao seu povo e sempre atuando de forma muito poderosa dentro dessa história. Então é muito importante. Então está aí. Essa é a visão panorâmica de cada livro histórico que estaremos abordando doravante, tá bom? Então, bons estudos para todos vocês e na próxima aula vamos entrar em cada livro em particular e vamos destrinchar e vamos pesquisar. E eu conto com a sua ajuda para você ler, reler, anotar as dúvidas, fazer os seus comentários lá no nosso grupo, tá bom? Que nós vamos passear pelas plagas, pelas páginas de cada livro histórico e vamos descobrir o que Deus tem para nós revelado entre linhas nessas escrituras sagradas, tá bom? Falando sobre suas datas mais conhecidas, né, ou mais aceitas, digamos assim, no mundo cronológico, bíblico e espiritual, falando sobre a sua autoria, tá? E sobre alguns eventos que se destaca em cada livro desse, tá bom? Muito bem, então um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.